Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Essa vai ser a nossa sala de biologia. Infelizmente, a gente não pode estar juntos, mas eu tô aqui para vocês, podem contar comigo. Sim, eu estou gravando a aula, não te preocupe. E, gente, quando eu falo contar comigo também, acho que alguns de vocês já ouviram isso na primeira aula, né, aula introdutória, mas eu estou aqui não apenas para questões de conteúdo, vocês podem conversar comigo também, assim como eu, vocês vão acabar ouvindo bastante sobre a minha vida também. Eu gosto muito de conhecer vocês. E também eu sou a coordenadora do curso de Biologia esse ano, né? Então, qualquer questão que vocês tenham em relação à matéria, ou então à dinâmica, professores, qualquer coisa que vocês queiram conversar, podem contar comigo. E o Matheus, ele é o nosso monitor, e vocês também vão conversar bastante com ele. Ele vai ajudar muito vocês com as questões, além dos profs, claro, vocês sempre podem recorrer a ele. E mais ou menos as aulas vão funcionar assim, eu trago um slide, eu vou conversando com vocês, explicando a matéria, qualquer dúvida que surgir, vocês podem fazer perguntas, tá, gente? É um espaço aberto para vocês, da forma que vocês preferirem. Às vezes só eu vou terminar o raciocínio antes de responder a pergunta, mas eu sempre vou procurar responder. E lembrando também que, apesar de dar aula já faz mais de... acho que esse vai ser meu terceiro ano, eu não sei tudo. Então, às vezes eu não vou saber responder na hora, mas eu sempre vou correr atrás. Vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, sempre contem comigo, tá? E como eu falei anteriormente, eu sou a professora Júlia, que vou dar a parte de evolução e ecologia. E hoje a gente vai começar com um dos grandes mistérios, né, da humanidade, que não é tão misterioso assim para a ciência, mas que ainda envolve várias questões. E, gente, já gostaria de demarcar que aqui a gente vai falar sobre teoria científica, né? Inclusive, eu vou gravar uma aulinha curta explicando o método científico para vocês, para ajudar. Mas, então, a gente não está discutindo crença. Essa questão de origem da vida, muitas vezes, ela acaba tocando em alguns aspectos, mas, gente, aqui vamos ficar com a ciência, que é o que o vestibular gosta. Então, quando a gente vai pensar em origem da vida, primeiro a gente precisa pensar em um espaço onde essa vida possa ter se originado. Então, como alguns de vocês sabem, há 3,5 bilhões de anos, sim, eu tive que olhar a minha colinha para ver qual era o número certo, a gente teve o Big Bang, que hoje em dia é a teoria mais aceita cientificamente para a origem do universo. Isso é uma questão, assim, bastante específica, né, que vocês podem trocar uma ideia com o professor de física, se vocês quiserem, mas basicamente a matéria estava muito condensada, muito junta, e daí ela implodiu, surgindo o universo. O planeta Terra, que nós habitamos, ele só foi surgir 4,6 bilhões de anos atrás. Então, notem que existe um tempo muito grande, né? A escala de tempo evolutiva, ela tem uma medida muito maior do que a gente está acostumado. Então, gente, vocês não precisam saber essas datas de cor, tá? Notem que eu também não sei. Eu só tô dando isso daqui para vocês terem uma ideia do tempo que a evolução demanda. Muitas vezes a gente vai conversar sobre evolução, a gente vai conversar sobre darwinismo, sobre lamarquismo, e às vezes as pessoas acham que, tipo, uma coisa mutou hoje e daí amanhã as coisas já estão certas. Não, as coisas demoram, leva tempo. Pensem nas reações químicas que têm que ocorrer. Todos os elementos que a gente conhece foram sendo formados a partir dessa explosão, com várias fusões consecutivas que aconteciam em grandes estrelas. Essas fusões geravam novos elementos. É um espetáculo. E, enfim, apesar do surgimento da Terra ter sido há 4,6 bilhões de anos, a vida em si só foi surgir muito tempo mais tarde. A gente tem representado aqui, essa daqui seria uma escala geográfica, escala do tempo geológico, que vocês vão ver também em geografia, de uma forma mais formal, mas aqui só para a gente demarcar algumas coisas importantes. Então, notem daqui, formação de rochas, a formação de vidas há 2,3 bilhões de anos apenas. E é isso que a gente vai discutir, a origem da vida. Vejam toda a evolução que precisou, né? Tudo que foi mudando, como as coisas foram mudando. E a gente vai começar a tentar entender como a gente explica isso, como essas coisas aconteceram.
Sim, Jéssica, eu também adoro. Mas então vamos começar pelo questionamento mais comum, eu acho, desde a Grécia Antiga. Como nós surgimos, né? Como surgem os seres vivos? Tem duas teorias principais que a gente vai investigar por uma questão de vestibular. E eu vou falar sobre alguns experimentos que aconteceram para tentar comprovar uma e outra teoria. Mas, gente, lembrem que a história, a ciência, ela não é só essas coisinhas truncadas que a gente vê. Foi um esforço de milhares e milhares de pessoas, foram vários pensadores, muitas pessoas que não entram para os livros, mas que estão lá, não são espasmos que a gente tem de produtividade, que as coisas acontecem, tá? Então, originalmente, inclusive é a teoria defendida por Aristóteles e por Platão, dois grandes filósofos gregos, a gente acreditava-se que os seres vivos podiam surgir de matéria inanimada. Então, matéria não viva, basicamente. É como se eu pegasse esse copo de plástico e desse copo pudesse surgir um ser vivo. Eu sei que parece um pouco estranho para nós, até uma crítica um pouco anacrônica, né? Tipo, poxa, como é que vai surgir uma pessoa de um copo? Mas, gente, pensem que a tecnologia era muito diferente. Então, eles se baseavam no que eles conseguiam observar, no que eles conseguiam ver no dia a dia. Então, pensa assim, se eu deixar louça suja na pia, daqui a alguns dias vão aparecer animais, né? Vão aparecer moscas, vão aparecer larvas, vão aparecer coisas. Então as pessoas viam que isso acontecia e pensavam, nossa, são os pratos, né? Aquela louça que está dando origem àqueles bichos. Hoje em dia a gente sabe que na verdade não é isso que acontece. O que acontece é que esses animais que apareceram ali surgiram de ovos e larvas que foram deixados por outros animais, que é o que a biogênese defende. A biogênese acredita que os seres vivos só se originam de seres vivos pré-existentes. Então, dois conceitos muito importantes. Gente, eu sei que às vezes os nomes na biologia podem parecer complicados, mas uma ideia que eu gosto muito de trabalhar e que eu acho que sempre funciona muito bem é cortar as palavras, tentar pegar ramificações que sejam grecolatinas que a gente conhece. Então, por exemplo, se a gente for cortar a palavra abiogênese, a gente sabe que a é o prefixo comumente usado para negação. Bio é o prefixo usado para vida e gênese para síntese. Então, basicamente, a origem, né, a síntese sem vida. Então, uma origem da vida sem vida. Então, é muito chamado de geração espontânea. Os defensores foram Aristóteles e Platão, como eu já falei. O Needham, que vai ser um homem que a gente vai estudar um pouquinho melhor, porque ele fez um experimento bem importante. E o Van Helmont, que ele, inclusive, fez receitas de como gerar certos animais. E ele é acreditada a ele uma imagem genial que existe de uma árvore que dá cabras. Claro, porque eles viam que aquelas cabras ficavam perto sempre das árvores, então eles imaginavam que as cabras saíam das árvores como se fossem frutos. Aí a biogênese, lembrando, bio, vida, gênese, síntese, origem da vida a partir da vida, foi defendida principalmente por Francesco Redi, por Spallanzani e por Pasteur. Deixa eu só dar uma olhada no chat. Experimentos são sempre bons para lembrar, mas às vezes acontecem algumas coisas erradas. E sim, Daniel, o pescoço de cisne é um experimento do Pasteur que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Gente, a gente vai ver os experimentos de uma ordem cronológica. Nós temos primeiro o experimento do Francesco Redi, que é conhecido como também o experimento da carne com larvas, carne com vermes, ou a carne com gaze. Enfim, tem um pedaço de carne no meio. Basicamente, ele pegou um pedaço de carne e colocou num frasco. O que acontece? A gente vai ver na nossa aula de método científico que não é assim, tipo, eu tive uma ideia, eu vou botar no papel e vai lá, vai fazer um experimento. A gente tem que primeiro ter um grupo de controle, por exemplo, que vai ser algo que tu vai deixar ali, no caso, foi o frasco de carne aberto. Apareceram vários animais, como era esperado pela abiogênese. Depois, ele testou tampar o frasco. Só que como ele vedou o frasco, né, não entrava ar, algumas pessoas reclamaram, por causa que acreditava-se que o ar podia ter uma influência, o oxigênio podia ser necessário para a origem da vida. Então, essa foi a explicação para por que não surgiram seres vivos ali dentro. E daí ele resolveu fazer com uma gaze, porque a gaze deixa o ar passar.
Só que ela não deixa os ovos, as larvas passarem. Então, efetivamente, isso aconteceu. Ele fez os experimentos e ele comprovou que as larvas elas não surgiam a partir da carne. Elas eram deixadas ali, depositadas em formato de ovos, que depois eclodiam por moscas e outros animais que eram atraídos pelo cheiro da putrefação. Ficou claro esse experimento para vocês? Alguém sabe por que ele não conseguiu provar a biogênese? Gente, notem que ele está tentando, né, defender a questão da biogênese, porque aqui a gente viu que a carne, que é um ser inanimado, não surgiu vida. Mas se o experimento foi tão bom e teve sucesso, por que ele não foi aceito? Então, na época, alguns anos mais tarde, surgiu uma tecnologia incrível que é o microscópio, e a gente aprendeu muito sobre microbiologia. E as pessoas se deram conta que nessa carne tinha micro-organismos. Então, acreditou-se que o Francisco Redi estava errado, que aqueles micro-organismos surgiram sim por geração espontânea. E daí, foi a vez de um defensor da abiogênese de fazer o seu experimento, o John Needham, muito conhecido pela expressão força vital. Eu já vou explicar por quê. Basicamente, ele pegou frascos e colocou um caldo nutritivo. O que seria um caldo nutritivo? É como se a gente fizesse uma sopa, literalmente uma sopa. A gente pega vários legumes, carne, qualquer coisa, joga ali, bate, temos o nosso caldo nutritivo. Ele ferveu por curto período de tempo, porque já tinha-se essa ideia de que a fervura ela esteriliza os materiais, e depois de ferver, ele fechou com uma rolha. Só que, claro, apareceram micro-organismos, então, como vocês veem, ficou turvo a sopa nutritiva, o caldo nutritivo. Mas por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, ele não ferveu por tempo suficiente para atingir o ponto de ebulição. Vocês sabem que existem bactérias que elas são muito resistentes a altas temperaturas. Então, se tu não ferver direito, não adianta para esterilizar. Inclusive, tem bactérias que resistem à fervura, né? Mas daí já são outros 500. E ele tampou depois de ferver. Ele deveria ter tampado antes, porque no tempo de fervura, enquanto estava fervendo, estava caindo mais micro-organismos e deu algum tempo de alguma coisa ficar ali enquanto estava resfriando. Foi a vez, então, do Spallanzani, tendo visto o experimento do Needham, de dizer, não, tu está fazendo o experimento errado, peraí. E daí ele fez a mesma sopa nutritiva, botou por uma fervura dessa vez prolongada, em que ele deixou chegar a ebulição, manteve a ebulição por um tempo, e vedou enquanto estava na fervura. E os frascos permaneceram sem contaminação, mais uma vez dando pontos, digamos assim, na competição para biogênese. Notem que não surgiram seres vivos aqui. Só que o que acontece? Como eu falei, o John Needham ele era conhecido pela questão da força vital, porque ele acreditava que existia, assim como existe uma força que a gente não vê, que é a gravidade, que puxa os corpos para um centro de massa, no caso do nosso planeta, ele acreditava também que existia um princípio vital, alguma força que regia a vida. Só que a gente não consegue ver ela, não consegue tocar nela, mas a gente vê os efeitos dela, assim como acontece com a gravidade. É tipo Star Wars. E daí o que acontece? Ele dizia que por ter fervido por muito tempo e por ter vedado, o Spallanzani tinha destruído a força vital, ele tinha estragado aquele vitalismo, aquela coisa necessária à vida. Então, mais uma vez, a biogênese se mantém ainda como uma hipótese. Quem realmente fez o experimento que ia definir a aprovação científica, digamos, da biogênese como teoria mais correta, lembrando que a ciência ela evolui a todo momento, né? Então, coisas que antes a gente tinha como certas já não são mais, e coisas que a gente tem como certas hoje podem não ser mais no futuro, dependendo da tecnologia. Mas quem fez isso foi o Pasteur, inclusive, que o nosso colega falou ali antes, com o experimento do pescoço do cisne. O que é esse experimento? Ele colocou um caldo nutritivo dentro de um frasco, e daí ele botou uma chama no bico do frasco, o que fez com que o frasco entortasse, formando esse pescoço que parece um cisne, por isso o nome pescoço de cisne. Ele ferveu o caldo até esterilizar, assim como o Spallanzani fez, e mostrou novamente que apesar de estar em contato com o ar, gente, olhem aqui, tá aberto, tá? Não tem gás, não tem tampa, não tem nada. Apesar de estar em contato com o ar, não apareceram micro-organismos nessa solução. Por quê?
Quando a gente tem a fervura, a gente tem desprendimento de água, né? Vocês veem isso quando a gente está cozinhando. Gente, quem usa óculos sabe isso muito bem. Quando a gente faz uma massa, a gente abre a tampa e vê aquele vapor assim que tu não enxerga nada. Então, aquela é a água dos alimentos que ela está subindo. Isso acontece com esse caldo nutritivo também. Essa água, ela sobe. Só que como ela encontra muitas barreiras e o frasco, ele está em temperatura ambiente, né? Então ele está mais frio, a água vai condensar aqui em cima. E essa água condensada nessa curva vai formar uma espécie de filtro. Então os micro-organismos eles não vão conseguir ficar passando de um lado para o outro e cair dentro do caldo nutritivo, que vai estar estéril porque ele foi fervido. Então aqui a gente tem um filtro, além de que, gente, bactérias e micro-organismos, elas não sabem fazer curvas, tá? Elas não têm, assim, um sistema locomotor desenvolvido que nem o nosso, um sistema pensante. Só que daí, para comprovar de uma vez por todas a biogênese, o que ele fez? Além de provar que aqui não surgiriam seres vivos, depois de um tempo, em outro experimento igual, ele quebrou o pescoço de cisne. Então, ele destruiu essa barreira que tinha para os micro-organismos. E aí, sim, os micro-organismos apareceram, mesmo após a fervura. Então, não foi uma questão de, a fervura destruiu o princípio vital. Não, porque conseguiam surgir micro-organismos depois. A questão é o contato com o ar, porque esses micro-organismos estão no ar. E daí, bom, esses micro-organismos se reproduzem, dão origem a outros micro-organismos, e assim, a biogênese foi consolidada. Só que a gente sabe, né? A gente também consolidou cientificamente que a Terra não é plana, mas até hoje, infelizmente, a gente tem gente que insiste que a Terra é plana. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Então tá. A gente vai passar então agora para uma outra questão. Ok, a gente sabe como se originam os seres vivos, a partir de outros seres vivos. Mas como surgiu o primeiro ser vivo? Porque se a gente precisa de um ser vivo pré-existente, o primeiro é o primeiro, né? Não podia ter alguém antes dele. Então fica aquela questão meio tipo, putz, o que surgiu antes, vovô ou galinha? E daí a gente tem uma série de questões que aparecem para tentar responder, inclusive diversas religiões, por exemplo, com a ideia do criacionismo. Gente, o criacionismo eu acho que a maioria de vocês conhece, até pelo Brasil ser um país de maioria católica, né? Estado laico, teoricamente, em que o criacionismo acredita que existe um Deus todo-poderoso que criou todo o universo da forma como ele é. Hoje em dia, criacionistas não necessariamente rejeitam a evolução, mas é complicado, porque existe um certo fixismo dentro do criacionismo, porque se as coisas são perfeitas da forma como elas foram criadas, elas não poderiam evoluir. Essa questão está sendo debatida pela igreja, mas enfim, não é nosso lugar. Você só tem que saber que tem essa questão de um criador. Aí nós temos a panspermia, que é uma teoria já científica também, que ela acredita que a vida na Terra se originou a partir de esporos ou formas de resistência de micro-organismos que vieram do espaço. Então, eles poderiam ter vindo em meteoritos, em asteroides. Gente, essas formas de resistência existem? A gente conhece elas? Não propriamente. A gente conhece algumas formas de resistência, alguns esporos que talvez pudessem resistir a esse tipo de viagem. Gente, é um bagulho absurdo, né? Tem que passar pelo vácuo do espaço e depois ainda tem toda a questão de entrada na atmosfera, enfim, várias camadas, pegar fogo. Difícil. Mas mesmo que a gente acreditasse nisso, ok, pode ser que isso tenha acontecido, fato. Como é que se originou a vida nesse outro lugar? Porque a vida tem que se originar em algum lugar, né? Como é que se originou esse primeiro ser vivo nesse outro lugar? Então, o problema da panspermia cósmica é que ela não nos explica como é que surgiu o primeiro ser vivo. Ela só pega o problema e bota em outro lugar, então em outro planeta, no caso. Então, ela não é uma teoria descreditada, mas ela não é levada muito à frente por causa dessa questão. E daí nós temos a teoria científica mais aceita hoje em dia, que é a evolução gradual dos sistemas químicos, ou teoria química, que foi elaborada pelos cientistas Oparin e Haldane. O que Oparin e Haldane acreditavam? Primeiro, a gente precisa de alguns pressupostos. Por exemplo, a Terra, quando ela se formou, pensem que ela se formou de choques, né? Então, choques de rocas. Ela estava extremamente quente.
muitos vulcões, aquela coisa Discovery Channel que a gente certamente já esbarrou alguma vez na vida, aqueles vulcões gigantescos. Gente, era muito calor. O calor era tanto que a água que existia em formato de vapor, quando ela chegava nas nuvens, ela condensava, né, porque o ar estava mais frio, só que instantaneamente, assim que ela caísse, por causa do calor, ia ter chuvas muito frequentes, só que assim que ela caísse na Terra, a temperatura tão alta da Terra fazia com que ela evaporasse de novo. E daí ela voltava para as nuvens, daí ela condensava por causa do ar mais frio e entrava nesse looping. Então tinha chuvas constantes no planeta Terra. Além disso, quais seriam os elementos químicos que tinham nesse planeta, nessa atmosfera, né? Porque certamente a atmosfera não deveria ser como ela é hoje em dia. O que podia ter? Bom, a gente sabe que tinha água, vapor d'água, né, por causa dessas tempestades, e a gente também sabe que por causa desses vulcões, a gente tinha gases como o metano, o CH4, e a amônia, o NH3. E a gente também tinha o hidrogênio. Gente, esses eram os gases do que a gente chama de atmosfera primitiva, tá? Então, H2O em vapor, H2 hidrogênio vapor também, gás, quer dizer, CH4 também é um gás, metano, e NH3, amônia, também um gás. A teoria da sopa primordial. Isso, a gente já vai chegar nela. A gente está vendo primeiro quais são as premissas, né, que a gente precisa aceitar, digamos assim, para que essa teoria consiga se desenvolver. A gente consegue ver, a principal diferença é que não tinha oxigênio nesse planeta, né? Não tinha oxigênio nessa atmosfera primitiva. E se não tem oxigênio, também não tem ozônio, porque o ozônio é o O3, né? É um alótropo do oxigênio. Então, se não tem ozônio, que é a nossa camada, a gente não tem nada que impeça com que os raios ultravioletas passem a todo vapor e cheguem na superfície terrestre. Então, pensem, os raios ultravioletas, eles são muito ionizantes, então eles potencializavam a ocorrência de reações químicas. E, além disso, nós tínhamos descargas elétricas também por causa das chuvas. Então, era assim que era o planeta Terra originalmente. Aí, o que acontece? Oparin e Haldane, eles acreditavam que, com o tempo, com o passar do tempo, lembrem, de novo, a evolução é uma questão lenta e gradual, as moléculas inorgânicas presentes na atmosfera primitiva, elas começaram a reagir. Por causa de todo esse calor, toda essa energia vinda dos raios ultravioletas, das descargas elétricas, elas começaram a reagir. E a chuva ficava arrastando essas moléculas que ficavam reagindo, daí a chuva evaporava, ficava tudo seco e aquelas moléculas ali. E à medida que elas foram reagindo, surgiram os aminoácidos. Os aminoácidos acreditam que tenham sido as primeiras moléculas orgânicas que surgiram. E o que elas são? Elas são o micrômero, né, a menor parte de um polímero que é a proteína. Gente, proteína, a gente é praticamente feito de proteína, claro que a gente tem várias outras coisas, mas é a substância orgânica mais presente no nosso corpo, só para vocês terem uma ideia, mais abundante depois da água. Então, surgiram esses aminoácidos que com o calor formaram proteínas, né, formaram peptídeos, e além disso, várias outras reações começaram a ocorrer, várias outras moléculas foram formadas. Vocês vão ver na química, principalmente na química orgânica, que para a química orgânica, os principais compostos são carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. A gente só não tem o oxigênio aqui, gente. Praticamente todo o resto, todas as outras coisas a gente consegue fazer. Em algum momento, esse planeta Terra, ele começou a resfriar. E essas reações iam ocorrendo, Só que o que acontece? As chuvas começam a ficar mais rarefeitas. Porque como não está tão quente a Terra, a água não evapora mais tão rápido, o que forma mares primordiais. Os mares primordiais, por causa de todas essas moléculas orgânicas que estavam sendo formadas, formavam grandes sopas, que é o que o colega se referiu como sopa primordial. Pensem, esse mar era muito nutritivo. E, gente, vamos lembrar que as proteínas também são enzimas. Lembram das enzimas que são catalisadores, que elas aceleram as reações? Então, depois que surgiram as proteínas, as reações foram potencializadas ainda. E tudo isso foi evoluindo, né? A gente está aqui na nossa sopa nutritiva, até que em algum momento
esses aminoácidos, essas proteínas, essas moléculas orgânicas, elas começaram a se individualizar com uma camada de água. Então, essa água, ela meio que solvatava essas moléculas, ela ficava ao redor, o que criava aglomerados que a gente chama de coacervados. Gente, ter proteína é sinônimo de ser vivo? Vamos lá, vocês conseguem? O que vocês acham? Exatamente. Não, não é. Tanto que vocês vão ver a questão dos vírus, né? Vírus têm complexos proteicos, mas a gente ainda tem uma grande questão ao redor de se eles estão vivos ou não. Então, os coacervados não eram os primeiros ser vivos, tá? Isso é um pega-ratão muito clássico no vestibular. Não se confundam com isso. Esses coacervados, eles ainda tiveram que reagir várias vezes entre eles e se aglomerar mais vezes, até que pudesse, por fim, surgir o primeiro organismo que conseguia se replicar. A partir daí, a gente diz que a gente tem um ser vivo. Então, cuidado com essa questão dos coacervados. E essa era a teoria do Oparin-Haldane. Ok, a história é boa, mas como é que a gente consegue ver se isso realmente aconteceu, né? Porque são bilhões de anos atrás e não tem... É o primeiro ser vivo, não tem uma avó que lembra, que escreveu num canto ali pra gente saber disso. O que aconteceu? Um ser só é vivo se ele se reproduz. Então, vocês vão ver melhor isso com o prof que vai trabalhar a parte de vírus, mas existem uma série de fatores que determinam o que é um ser vivo. Não é apenas a questão reprodutiva, mas a questão reprodutiva foi determinante, é uma parte determinante, né? Se a gente for pensar no vírus, por exemplo, ele não consegue se replicar se ele não estiver dentro do hospedeiro, né? Ele não tem um mecanismo próprio. Então, essa é uma das questões. Ele não consegue se replicar sozinho. Então, a gente não diz que ele é um ser vivo. Sim, o material genético também é necessário a todos os seres vivos. Mas também não é só porque tu tem material genético que tu é ser vivo. Os vírus também têm material genético. Eles podem ter DNA ou RNA. Então, assim, na verdade, é uma série de coisas que a gente tem, uma série de capacidades. Inclusive, a reprodução está muito associada à replicação desse material genético, né? E passagem adiante desse material genético. Sim, o vírus é só tragédia. Mas não se preocupem, tá? Aqui, para a origem da vida, a gente pode pensar que a partir da reprodução a gente tem os nossos primeiros seres vivos. E na questão dos vírus, a questão sempre vai ajudar vocês, tá? Não se preocupem. Mas então, o que a gente fez para tentar comprovar a questão de Oparin-Haldane, a teoria química? Miller e Urey, dois cientistas, fizeram um experimento, que a gente tem a demonstração dele aqui, né, uma representação gráfica do que ele teria sido. E o que eles tentaram? Eles tentaram reproduzir aquela atmosfera primitiva, aquelas condições, aquelas premissas que eu conversei com vocês, para ver o que acontecia. Eles botaram água, a água que ficava fervendo o tempo inteiro. Então, lembrando as chuvas, tá? A água, ela condensava naquelas chuvas, passava por um globo em que tinha eletrodos com descargas elétricas, como se fossem os raios, tanto de tempestade quanto raios UVs. E aqui nós temos os gases da atmosfera primitiva, a amônio, metano, hidrogênio e vapor d'água. Eu tô repetindo várias vezes porque isso é uma coisa que eles gostam bastante de perguntar. E, gente, eles viram que à medida que foi deixado ligado esse experimento, eles conseguiram aqui nessa alça obter efetivamente aminoácidos. Então, esse é um grande indício de que a teoria de Oparin-Haldane está no caminho certo. Inclusive, eles testaram com outros gases também, que existem outras possibilidades de gases que poderiam ter existido, e deu certo também, gente, tá? Então, assim, não é a história da carrochinha. Realmente, essa é provavelmente o que aconteceu. E daí tem um outro experimento muito importante, que é o experimento do Fox, que ele pegou os aminoácidos e ele botou numa chapa muito quente, como se fosse aquele planeta Terra antes de ter resfriado, antes de terem os mares. E ele deixou esses aminoácidos. E esses aminoácidos, por causa desse calor, começaram a reagir entre si e formar os peptídeos, as proteínas. Então vejam que a gente não tem como voltar no tempo para ver o que aconteceu, mas provavelmente é isso. Todos os experimentos que a gente fez até hoje apontam para isso. E daí nós já respondemos duas questões, né? Como surgem os seres vivos e como surgiu o primeiro ser vivo.
Mas então, como é que era esse primeiro ser vivo, né? Como é que era o metabolismo dele? Como é que ele conseguia energia? Como é que ele se alimentava? Como é que ele respirava se não tinha oxigênio, né? Porque nós somos seres aeróbicos, nós precisamos do oxigênio para respirar. Existem duas teorias. A teoria mais aceita antigamente, e que era tida também como teoria química, porque foi o que foi postulado na época do Parin e Haldane, é que os primeiros seres vivos eram heterótrofos fermentadores. Então, hétero é outro. Então, trófos é comida. Então, tu precisa de outro para se alimentar. Tu não consegue produzir o próprio alimento. E fermentação é algo que é uma reação que vocês vão ver tanto na química quanto na bioquímica, que vocês vão ter aula sexta-feira, para conseguir energia. Por que isso? Porque a fermentação ela é muito mais simples do que uma fotossíntese, que é o que é feito pelos autótrofos, né? Então, acreditava-se que o sistema mais simples teria surgido antes. Geralmente é o que acontece na evolução, né? Também é um pouco errada essa noção, mas costuma ser a norma. Então, eles falaram primeiro os heterótrofos fermentadores, depois os autótrofos fotossintetizantes, que seriam os vegetais, por exemplo, os oceanobactérias, algas. E daí, lembrem que a fotossíntese, ela é uma forma de produzir açúcar, né, glicose, amido, ela libera oxigênio no ambiente. Então, a gente não tinha oxigênio e com essa fotossíntese, a partir dela, a gente começa a ter oxigênio no meio ambiente. E daí, como a gente tem oxigênio, a gente pode ter heterótrofos aeróbicos, como a gente é. Só que o que aconteceu? Anos mais tarde, a gente descobriu, alguns cientistas estavam estudando, esse bagulho aqui assim, que é uma foto meio estranha, mas é isso aí mesmo, gente. São termas são termas oceânicas, tá? Então, eles ficam a milhares de metros abaixo do nível do mar, dentro dos oceanos, e são águas termais, então são muito, muito, muito quentes. E descobriu-se arqueobactérias ali dentro que não fazem nem fermentação, nem fotossíntese, nem respiração aeróbica. Elas fazem quimiossíntese. Basicamente, elas pegam energia de outros processos, por exemplo, de oxirredução, processo que tu pode fazer com metano, pode fazer com enxofre, e eles pegam a energia desses processos para fazerem o processo respiratório deles. E é muito mais simples do que a fermentação. Então, atualmente, a teoria autotrófica... Então, vejam, por que eles são autotróficos? Porque eles produzem o próprio alimento a partir dessa energia que tem de materiais inorgânicos. E por que quimiolito-autotróficos, tá? Químio é de quimiossíntese. Lito, gente, é pedra, vocês vão ver muito isso em geografia. E autótrofo porque produz o próprio alimento. Então, lito porque eles usavam quebravam a pedra em oxirredução, e daí, a partir disso, eles conseguiam energia para fazer. O resto é a mesma coisa, tá? Heterótrofos fermentadores, autótrofos fotossintetizantes, liberação de oxigênio, heterótrofos aeróbicos. Tudo certo? Eu vou ir passando aqui um pouco rapidinho, porque a gente tem só 5 minutos, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem me procurar depois, podem procurar o Matheus, podem mandar mensagem no WhatsApp, a gente está sempre aqui, podem marcar plantão. Que bom, Jéssica, que bom que você está gostando. Eu trouxe aqui um gráfico para mostrar para vocês uma outra questão que também é bem frequente nas provas, que é essa aparição do oxigênio, né? Gente, a melhor dica para vocês quando tiver gráfico é leiam primeiro o que tu tá olhando, né? Quais são as nossas abscissas, o que elas estão nos informando? A gente sabe que no eixo Y, desculpa, matemática, a gente tem uma porcentagem da quantidade de oxigênio, tá? Então aqui, ó, atualmente a gente tem 100%, né? Notem, nos dias atuais, e vai até zero. E aqui embaixo a gente tem o tempo, em bilhões de anos, gente. Então, assim, né? Evolução deve ser, né? Notem que no início não tem oxigênio, a linha, ela fica aqui embaixo, tá? Ela tem gente ao zero, não tem. Só que daí, aparecimento da vida, olha, antes de ter oxigênio. Só que daí começa a ter oxigênio quando a gente tem uma fotossíntese. Ah, desculpa, deu uma travada aqui. A gente começa a ter fotossíntese, a gente começa a ter a emissão de oxigênio. Gente, notem aqui, eles marcam, inclusive, quando foi a primeira célula eucarionte. Vocês vão ver direitinho a diferença entre procarionte e eucarionte.
mas os procariontes seriam as bactérias, as arques, e os eucariontes são todos os outros. Aqui, ó, notem o ozônio, ele surge bem depois também do oxigênio, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E, gente, inclusive, esse surgimento do oxigênio, que é um gás tão necessário para nós, no início ele foi tóxico, ele gerou uma grande extinção. Porque pensem que naquela época só existiam seres vivos anaeróbicos. Então, um exemplo que a gente conhece hoje em dia de um ser vivo anaeróbico é o tétano. Vocês sabem que o tétano é aquela doença do prego enferrujado que a gente fala, né? Que se tu botar uma água oxigenada depois que tu se cortar, geralmente já ajuda. Porque o que a água oxigenada faz? Ela libera oxigênio, e como aquela bactéria é anaeróbica, aquele oxigênio mata ela. Então, pensem que teve uma grande extinção quando surgiu esse oxigênio. Só que, claro, com o tempo foram surgindo seres aeróbicos e também existem seres que são facultativos, então eles podem fazer as duas coisas. Não foi uma extinção total, então, vamos pensar assim. E daí, só para a gente finalizar a nossa aula, a gente tem a teoria endossimbiótica, porque como eu sinalizei ali, inclusive esqueci de mostrar, né? Aqui eu botei os nossos cloroplastos, né, quando a gente fala de fotossíntese, e as nossas mitocôndrias, quando a gente fala de respiração. E como é que surgiram essas organelas que são tão importantes, né? Acredita-se que um procarionte ancestral, né, um ser procarionte antigo, ele englobou outros seres procariontes. No caso, aqui, um ser procarionte que tinha capacidade de fazer respiração, então, todo aquele processo que a gente vai estudar. E daí, alguns só englobaram esses seres que conseguiam fazer respiração, que se transformaram depois no que a gente chama hoje de mitocôndria, e alguns, além de englobar essas mitocôndrias, né, esses procariontes, englobaram também seres que conseguiam fazer fotossíntese, que seriam os nossos atuais cloroplastos. E, gente, desculpa, vocês têm que ir para a próxima aula já, né? Mas era isso mesmo que a gente tinha que conversar hoje. Desculpa pela corridinha no final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir falar comigo, tá? Essa questão do tétano tem algo a ver com a das pequenas pragas do jardim, porque elas morrem ou somem com água oxigenada. De nada, gente. Jéssica, eu acho que não. Eu não acho que seja por causa do oxigênio. Eu posso pesquisar melhor para conversar contigo, tá? Porque, a priori, essas pragas de jardim são aeróbicas, né? Mas é capaz de tu gerar uma intoxicação, porque a degradação da água oxigenada, às vezes ela pode gerar produtos tóxicos, né? A água oxigenada para nós é tóxica, ela tem que ser degradada nas células. Mas eu vou pesquisar melhor para vocês. Boa noite, gente! Tenha uma ótima aula, foi muito bom estar aqui de novo.